Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e repleto de significado na Bíblia, e a história de Ismael. Apesar de muitos textos bíblicos focarem em personagens mais conhecidos, como Abraão, Isaque ou Jacó, a história de Ismael é igualmente intrigante e carregada de importância. Ismael é frequentemente reconhecido como o filho primogênito de Abraão, nascido de sua relação com a serva Agar. Essa história é fundamental por vários motivos. Mesmo não sendo filho da promessa, Ismael foi abençoado por Deus, mostrando a amplitude do cuidado divino para além das linhas da promessa específica feita a Abraão. A história de Ismael é um lembrete do compromisso de Deus em cuidar de todos os seus filhos, independentemente de terem ou não um papel específico em suas promessas. É um relato sobre como Deus se mantém presente e atencioso em todas as situações, mesmo quando as coisas não seguem o curso que esperamos. Neste vídeo, vamos explorar detalhadamente a vida e os eventos marcantes na história de Ismael, mergulhando nas passagens bíblicas que revelam seu papel e sua descendência. A narrativa de Ismael é repleta de lições sobre fé, cuidado divino e o cumprimento das promessas de Deus, mesmo em circunstâncias complexas. Portanto, convido você a se juntar a nós nessa jornada pela história de Ismael na Bíblia. Vamos aprender mais sobre o cuidado e a providência divina em meio às situações desafiadoras. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre temas bíblicos e curiosidades fascinantes. Estamos muito felizes por você estar aqui conosco, explorando as riquezas da Palavra de Deus. Então, vamos embarcar nessa jornada juntos. A história de Ismael, um personagem crucial na Bíblia, remonta ao tempo de Abraão, um dos patriarcas mais proeminentes do Antigo Testamento. Naquela época, Abraão e Sara, sua esposa, receberam uma promessa extraordinária de Deus, que eles seriam pais de uma grande nação, mesmo que Sara fosse estéril naquele momento. Essa promessa se mostrou desafiadora à medida que o tempo passava sem a concepção de um filho. Em um esforço para encontrar uma solução para essa situação, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Foi assim que Ismael veio ao mundo, fruto da união entre Abraão e Agar. Nesse contexto, Ismael não foi o filho da promessa feita por Deus a Abraão, mas seu nascimento foi um desdobramento de uma tentativa humana de cumprir a promessa divina de ter uma descendência numerosa. Esse episódio revela a maneira como a falta de fé na promessa de Deus levou à tomada de decisões equivocadas. O nome a Ismael tem um significado simbólico. Em hebraico, Ismael significa a Deus ouve. O nome foi dado por Deus através do anjo que apareceu a Agar enquanto ela estava no deserto fugindo da casa de Abraão. Foi prometido a Agar que Ismael seria o pai de uma grande nação, que sua descendência seria incontável e que ele seria um homem próspero. Essa promessa divina para Ismael é uma demonstração do cuidado de Deus por ele, apesar de não ser o filho da promessa especificamente destinada a Abraão e Sara. Mesmo sendo fruto de uma circunstância humana complexa, Ismael não foi abandonado por Deus, ele foi abençoado e prometido como progenitor de uma grande linhagem. A narrativa bíblica relata que, durante uma festa quando Isaque foi desmamado, Ismael, que já era um adolescente, zombou de seu meio-irmão. Sara ficou profundamente magoada e exigiu que Abraão tomasse uma atitude. O relato bíblico não especifica a intensidade da zombaria de Ismael, mas Sara viu aquilo como uma ameaça à posição de Isaque como herdeiro. Por influência de Sara, Abraão, angustiado, foi levado a expulsar Agar e Ismael. Esse foi um momento crítico na vida de Ismael e Agar, pois foram forçados a deixar a segurança e a estabilidade que tinham na casa de Abraão. A expulsão resultou na jornada de Ismael e Agar pelo deserto. A Bíblia descreve que a água que carregavam se esgotou, levando-os ao desespero. Agar, incapaz de suportar a visão de seu filho sofrendo, afastou-se de Ismael para não vê-lo morrer. Foi então que um anjo do Senhor apareceu para Agar, trazendo uma mensagem de conforto e promessa de Deus. O anjo orientou Agar a não temer e a se aproximar de Ismael, assegurando-lhe que Deus ouviu o choro do menino e que ele seria abençoado. O anjo anunciou a Agar que Ismael se tornaria uma grande nação.
É nesse contexto que Ismael é reconhecido e abençoado por Deus, apesar de não ser o filho da promessa específica a Abraão e Sara. Essa intervenção divina foi uma demonstração do cuidado de Deus para com Ismael e Agar, oferecendo-lhes esperança e prometendo-lhes uma futura descendência próspera. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o desenrolar posterior da vida de Ismael, mas relata que ele se tornou habilidoso com arco e flecha, foi pai de 12 filhos e liderou uma vida nômade no deserto. A Bíblia relata que Ismael se estabeleceu no deserto de Parã e lá cresceu, tornando-se um hábil caçador e arqueiro. Ele, então, se casou com uma mulher egípcia, com quem teve 12 filhos e uma filha. A descendência numerosa de Ismael foi notável, conforme prometido por Deus. Os descendentes de Ismael são mencionados na Bíblia como tribos influentes e famílias importantes na região. Essas tribos se desenvolveram como uma nação distinta, conhecida por suas habilidades nômades e guerreiras. A grande descendência de Ismael foi fundamental para a formação de tribos e teve um papel significativo na história subsequente. Embora os detalhes sobre as vidas e feitos individuais dos descendentes de Ismael não sejam profundamente explorados na Bíblia, sua relevância é reconhecida, principalmente na formação de tribos e comunidades no deserto. Seu legado se espalhou e influenciou várias gerações após ele. O número de 12 filhos e uma filha destaca a magnitude da descendência de Ismael, que teve um impacto duradouro nas comunidades da época e desempenhou um papel crucial na formação da história do povo daquela região. Essa descendência numerosa foi uma manifestação da promessa de Deus a Ismael, cumprindo a promessa de que ele se tornaria uma grande nação. A história de Ismael na Bíblia é um relato poderoso sobre como Deus cumpre suas promessas e demonstra seu cuidado mesmo em situações aparentemente incertas. Embora Ismael não tenha sido filho da promessa de Abraão, Deus ainda o abençoou e o guiou, cumprindo sua promessa de torná-lo pai de uma grande nação. Essa história é um testemunho do cuidado de Deus para com todos os seus filhos, independentemente das circunstâncias. O relacionamento entre Ismael e Isaque, meio-irmãos que compartilhavam o mesmo pai, mas cujas mães representavam diferentes circunstâncias, ilustra os desafios de relacionamentos familiares complexos. No entanto, a história de Ismael não se limita apenas a essa relação. Sua descendência teve um papel significativo na história subsequente, formando tribos influentes e contribuindo para a sociedade da época. A multiplicação dos descendentes de Ismael, cumprindo a promessa divina, demonstra a importância dessa linhagem na narrativa bíblica. Além disso, a história de Ismael também destaca a intervenção divina em momentos de aflição. Quando Agar e Ismael foram expulsos, Deus não apenas cuidou deles no deserto, mas também renovou sua promessa de uma grande descendência. Ismael e sua mãe foram protegidos e abençoados por Deus, mesmo diante das dificuldades. A relevância dos descendentes de Ismael se estende pela história, e suas tribos e famílias desempenharam papéis cruciais em várias regiões. Seu legado é testemunho do cumprimento da promessa de Deus, mostrando como o indivíduo pode ser parte de um plano maior que influencia as gerações futuras. Por fim, convido vocês a compartilharem suas reflexões sobre a história de Ismael nos comentários. Suas opiniões, interpretações e aprendizados são valiosos para enriquecer essa discussão. Agradeço por acompanharem este conteúdo e os incentivo a se inscreverem para receber mais conteúdos relevantes sobre passagens bíblicas e reflexões espirituais. Que a história de Ismael nos lembre do cuidado de Deus em nossas vidas, mesmo em momentos de incerteza, e nos inspire a confiar em suas promessas.